Olá galera, beleza? Sou o Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginário, episódio 18 dessa série, 18º episódio dessa série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginário, que é o que acontece quando os mortos somem. Viva, a vida é uma festa. Na teoria da Pixar, uma teoria relacionada à Pixar, em que a gente vai reagir, né? Como você sabe, a regra dessa série, em que eu só posso reagir teorias do imaginário entre Disney, Pixar e DreamWorks. E a teoria da Pixar, do imaginário, que a gente vai reagir é uma teoria relacionada à teoria da Pixar sobre Viva. Certo? Então dá muito gostei nesse vídeo, dá muito like, se inscreva-se no canal se você não for inscrito, comente, se inscreva-se no canal, compartilha muito esse vídeo se você for fã do Imaginário e for fã de Viva, e compartilhar para os seus amigos. Eu acho que com certeza eles vão gostar muito desse vídeo. Então, vamos ao vídeo. Grandes mistérios no filme Viva, a Vida é uma Festa. Um deles é como que o Hector levou uma foto dele mesmo pro mundo dos mortos. Mas esse aí eu não sei responder ainda. E o outro mistério é o que acontece quando os personagens do mundo dos mortos são esquecidos. E é isso que eu vou responder hoje. A gente sabe que os mortos vão para o mundo dos mortos, mas caso eles sejam esquecidos no mundo dos vivos, eles desaparecem de lá. Mas para onde eles vão? O que acontece depois que eles desaparecem? Eu tenho uma teoria. Depois de assistir mais uma vez esse lindo filme da Pixar que tanto me fez chorar, eu notei algo que simplesmente explodiu a minha cabeça. Prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. Fez chorar todo mundo, num dia. Fala galera, eu sou o Imaginário e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que eu tenho um quadro aqui do canal chamado Imagi Show, né? E nele eu sempre respondo as maiores e mais interessantes perguntas, dúvidas sobre o universo das animações que vocês sempre me mandam. E alguém sempre me pergunta, cara, toda semana a mesma coisa. Imaginário, mas o que acontece quando os mortos são esquecidos e desaparecem? E durante algum tempo eu venho pensando na resposta para essa pergunta, mas eu nunca consigo encontrar. Olha só, ano que vem vai ser lançado um filme da Pixar chamado Alma, pelo menos traduzindo literalmente. E esse filme vai mostrar pra gente o que acontece depois que a gente morre. A gente aqui acredita muito na teoria da Pixar, né? Que é aquela teoria que diz que todos os filmes da empresa se passam no mesmo universo e que estão contando uma única e grande história fora de ordem aí pra gente. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu vídeo sobre a teoria da Pixar, que tá completo e atualizado pra vocês, beleza? Ou então aqui no card pra você clicar e assistir. Enfim, se os filmes são realmente conectados, e até então tudo indica que são mesmo, isso quer dizer que Viva, a Vida é uma Festa, que também é da Pixar, Tá é um evento completamente isolado. Eu vou explicar tudo aqui pra vocês e eu juro que faz sentido. Depois vocês vão me dizer aí se eu tô fumando banana podre ou não. Mas antes você precisa se inscrever nesse canal aqui, né? Se você é fã de animações assim como eu, tem que estar inscrito. Toda semana eu posto vídeo aqui falando sobre as coisas mais intrigantes do universo das animações. E é de graça, tá? Só se inscrever. Muito fácil, brigadão aí pelo apoio e é claro, né, deixa o like aí também porque ajuda sempre, valeu? Galera, o filme Viva se passa no México, né, todo mundo sabe, mais especificamente no Dia dos Mortos, que é o dia em que as pessoas se reúnem na vida real mesmo para homenagear aqueles que já faleceram. É uma grande festa, né, que é muito famosa no México, inclusive, provavelmente até o evento mais famoso mundialmente do país. Então, baseado nesse filme da Pixar, que eu não assisti ainda, né, que é o filme Alma, mas eu sei que vai se tratar justamente disso, né, o que acontece depois que você morre, porque ó, na sinopse oficial da Pixar, que foi divulgada sobre o filme Alma, é dito que o protagonista vai morrer caindo num buraco e a sua alma vai literalmente sair de seu corpo para poder mostrar pra gente o que acontece. Claro, tudo isso na visão da Pixar, né, na mitologia que ela vai criar. Mas o que importa é que existe aí um grande conflito entre esses dois filmes da Pixar. O que acontece se a gente morrer, sai da gente a nossa alma.
você morre, a sua alma é transportada direto para o mundo dos mortos. E lá você permanece se as pessoas lembrarem de você no mundo dos vivos. E não é apenas lembrar na cabeça, e sim no ritual, né, pelo que mostra no filme, também. Do Dia dos Mortos. Você precisa ser lembrado através desse ritual. Já no filme Alma, pelo que sabemos, quando você morre, tipo o protagonista que cai num buraco, a sua alma sai do seu corpo e começa a vagar aí pelo mundo. E aí o que acontece depois disso, a gente vai ver no filme, que eu não vi ainda, nem você. A não ser que você esteja vendo esse vídeo em 2074. Aí você vai me falar aqui nos comentários o que aconteceu. Ou seja, são coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver com o que foi dito em Viva a Vida é uma Festa. Quando eu fiquei sabendo desse filme Alma, eu imaginei que a gente conseguiria justamente descobrir o maior mistério do filme Viva. Como que o Hector levou uma foto lá pro mundo dos mortos? Não, ainda não. Mas o que acontece depois que as almas são esquecidas, né? Pra onde elas vão? Só que não, eu acho que eles não vão explicar isso pra gente. A minha teoria é a seguinte. Viva a Vida é uma Fiesta é um evento completamente isolado, né, do universo da Pixar, pois ele se trata de um ritual específico. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque vocês vão se embananar se vocês não ficarem 100% concentrados. Vem na minha, olhem nos meus olhos e prestem atenção. Basicamente, o que eu tô querendo dizer é que o que acontece no filme Viva, a Vida é uma Festa, só acontece no México. Especificamente para quem participa do evento do Dia de Muertos, da religião mesmo, sabe? Todo mundo que vive no mundo dos mortos acredita na religião que envolve o Dia dos Mortos. A primeira grande evidência que eu tenho é muito simples. Não existe nenhum brasileiro, japonês, chinês, grego, só tem mexicano no mundo dos mortos. Teoricamente, o mundo dos mortos deveria ter várias pessoas, né? Já que o mundo inteiro morre, né? Não tem inglês da Inglaterra, não tem japonês do Japão, grego da Grécia, francês da França, indiano da Índia. E nem argentino da Argentina, só tem mexicano do México. Então é uma coisa que realmente só acontece pra quem acredita. O Miguel acredita, o Ernesto de la Cruz acredita, o Hector acredita e todos os personagens que estão no mundo dos mortos, 100% acreditam na religião. E olha só que interessante, não sei se você já reparou, mas o mundo dos mortos parece meio que uma favela, né? Tipo uma comunidade mesmo. Uma favela do Rio de Janeiro. A distribuição das casas, né? São todas meio amontoadas, né? Uma em cima da outra, meio torto, como se existisse ali uma improvisação por conta de uma superlotação. Ou seja, tem gente demais para pouco espaço. Porque, claro, né, o México é uma cidade pequena, então o espaço ali para o mundo dos mortos é pequeno. A minha teoria é que o mundo dos mortos é um lugar, é uma realidade paralela criada pela religião do Dia dos Mortos. Mas eu tenho uma teoria que explica o motivo dessa superlotação aí das pessoas lá nesse mundo. O porquê das casas serem tão amontoadas assim, como se não tivessem espaço. Pensando nisso, eu consegui finalmente entender o que acontece quando você morre lá no mundo dos mortos, né? Morrer entre aspas. Existe um porquê disso, galera, eu acho. E a Pixar é genial por fazer isso. Seguinte, preste atenção em cada detalhe que eu vou falar aqui agora, porque é agora que o negócio começa a chegar em informação de banana. O mundo dos mortos é uma tradição que acontece no México há vários anos, tipo centenas de anos. Começou no passado, não. E antigamente não existia fotografia, correto? Porque como é que funciona o mundo dos mortos, né? Pelo menos é o que a gente pensa assistindo o filme sem prestar muita atenção. Basicamente, você precisa deixar uma foto do seu antepassado num mini templo religioso ali e no Dia dos Mortos fazer uma homenagem. Ou seja, se o seu antepassado gostava muito de batata frita, sei lá, você faz uma batata frita e aí no Dia dos Mortos você leva essa batata frita, deixa lá no cantinho, lá no mini templo que você tem, perto da foto dele, que aí, teoricamente, seu antepassado vai chegar lá e pegar aquela batata frita e comer. Espiritualmente, claro. Só que o que acontecia quando não existiam fotografias, por exemplo? A fotografia foi inventada no ano de 1826, cara. Aí tinha que ter dinheiro pra poder tirar uma foto naquela época. Imagina, mas as pessoas faziam pinturas. Galera, hoje em dia já é difícil você conseguir alguém que faça uma pintura sua. Imagina antigamente. Somente as pessoas muito ricas contratavam pintores pra fazer quadros e ficarem eternizados ali uma imagem. Então, basicamente, pouquíssimas pessoas que participavam do Dia dos Mortos antes da fotografia existir, tinham pinturas ali ou qualquer tipo de imagem que representasse seus antepassados. Ou seja, já que o Dia dos Mortos já existe há centenas de anos, significa que a foto não é obrigatória, né? Basta você comparecer no evento e homenagear uma pessoa do passado. Só isso já conta pra você não ser esquecido por aquela pessoa e automaticamente não desaparecer no mundo dos mortos. Só que vamos combinar aqui? Você provavelmente não lembra quem foi o seu tataravô, né? Fala sério. Eu nem tenho tataravô. Tão antigo que é isso. Pra sua família você ter uma noção. Rica, e aí você tirou uma foto que era muito cara, tipo R$2.000 uma foto, mano. R$2.000. Mas enfim, eu, por exemplo, não sei quem é meu tataravô. Não sei o nome dele. Eu nem tenho. Dele, e meu filho também não vai saber quem é. Isso acontecia em uma escala muito maior antes da fotografia existir. Eu tinha uma bisavó, mas eu nunca conheci ela.
né? Que é a avó da minha mãe. Elas não se lembravam dos seus E mãe da minha antepassados avó. de muito longe, sabe? Porque não tinha uma foto, não tinha uma imagem pra elas se conectarem com eles. Ou seja, quando você vira um tataravô ou até tataravô, você provavelmente desaparecia na época em que as fotos já não existiam mais. Já que é quase impossível as pessoas lembrarem de você por tanto tempo. A não ser que você seja alguém extremamente famoso, né? Só que Só que aí inventaram a fotografia. E na verdade a fotografia virou algo extremamente popular. Então já não era tão caro assim tirar foto em certa época ali, pelo menos para quem já tinha esse objetivo de participar do Dia dos Mortos. E quando você tem uma foto, aí já é mais fácil de você lembrar dos seus parentes antigos, porque você tem uma visualização da cara deles ali, né? Ou seja, agora os tataravôs são lembrados pelos seus tataranetos. E com isso não irão desaparecer no mundo dos mortos. E no que isso resultou? Superpopulação. Já que as pessoas estão demorando mais para desaparecer por conta da fotografia, o mundo dos mortos está cada vez mais lotado do que quando surgiu a religião. É casa em cima de casa, porque imagina, toda a árvore genealógica de uma família vai querer viver junto para sempre no mundo dos mortos. Por isso que dá a impressão de casas uma em cima da outra, amontoada ali, como se fosse improvisado. Tipo uma comunidade mesmo. Pelo menos é isso que eu acredito. Essa superlotação é uma coisa recente. Imagina hoje em dia, mano, que a gente consegue tirar foto ali, ó, 24 horas por dia, a qualquer momento de tudo. Vai explodir o mundo dos mortos. Tanto que toda a trama do Hector, né, do filme, é justamente evitar o seu desaparecimento, colocando a sua foto, que ninguém sabe como é que ele pegou, lá no templo da família. Mas se fosse na época em que a fotografia não existia, cara, o Hector já tinha desaparecido há muito tempo porque não tinha como lembrar dele, não tinha imagem pra ele. Só que o que seria esse tal de desaparecer, né? Por que as pessoas têm tanto medo de sumir do mundo dos mortos? Eu tenho uma teoria também. Eu perguntei pra vocês lá no meu Instagram o que vocês achavam que fosse isso, né? E a maioria respondeu que é, na verdade, uma espécie de purgatório. Ou seja, a pessoa sai do mundo dos mortos, né? Quando ela desaparece, ela vai ser punida pelos seus pecados ou alguma coisa do tipo. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, porque nem todo mundo que desapareceu era mal. Pelo contrário, né? O próprio Hector era do bem e estava sendo esquecido. E o Ernesto de la Cruz era completamente do mal e estava sendo lembrado para sempre. As pessoas boas e ruins são esquecidas, tá? Então não faz muito sentido ser necessariamente um purgatório, né? Uma outra dimensão que serve para punir as pessoas. Eu acho o seguinte, ser esquecido no mundo dos vivos significa que você basicamente já cumpriu o seu papel. Ou seja, as suas ações no mundo dos vivos já não afetam mais ninguém, cara. Então, pronto, você já pode ir lá e alcançar a sua paz eterna. Que, tipo, é uma forma do mundo dos mortos balancear a entrada de novas pessoas sem ter uma superlotação. Entrava muita gente no mundo dos mortos, mas com o passar do tempo as pessoas também desapareciam porque elas já não precisavam mais ser lembradas lá no mundo dos vivos. O mundo dos mortos, pra mim, surgiu com essa concepção da religião, sabe? Enquanto as pessoas precisarem de você lá no mundo dos vivos, você fica aqui no mundo dos mortos. E isso acontece muito com artistas famosos, por exemplo. A imagem da Frida Kahlo, que inclusive aparece no filme, é utilizada até hoje em alguns movimentos sociais. As pessoas precisam da Frida, as pessoas se lembrar dela. Por isso que ela vai ficar por muito tempo no mundo dos mortos. Ao mesmo tempo, existem várias figuras importantes na história do México que ninguém vai lá homenageá-las no Dia dos Mortos porque simplesmente eles já não precisam mais ser homenageados, eles não precisam mais ser lembrados pela gente. A gente trata esse desaparecimento como se fosse algo ruim, né? É claro que a gente tende a ter medo do que a gente não conhece. E aí fica, ah não, porque se ele foi esquecido é porque ninguém gosta dele. Não, cara, às vezes simplesmente ele já cumpriu o papel que ele tinha que cumprir no mundo e não tem mais por que lembrar dele. As pessoas precisam seguir em frente. E aí finalmente agora, né, que já cumpriu o seu papel no mundo e que ele não precisa mais ser lembrado, ele pode ir lá e descansar na tão desconhecida paz eterna, né, que não é algo necessariamente negativo. As pessoas têm medo de desaparecer no mundo dos mortos justamente por não saber do que se trata, né? Eles não sabem o que vai acontecer quando elas somem. Por isso que o Hector tenta desesperadamente ser lembrado pela sua filha, para ele não sumir. Mas eu acho que seja uma coisa boa, que seja realmente uma paz eterna criada naturalmente pelo mundo dos mortos para poder evitar essa superlotação das pessoas e dar finalmente o descanso que esses mortos merecem. Só que ninguém iria imaginar que algo chamado fotografia iria atrasar cada vez mais essa paz eterna. E que as pessoas vão se lembrar cada vez mais das pessoas que fizeram parte da família, porque agora nós temos fotos de tudo. Mano, tem até vídeo. Se eu participasse desse ritual aí, eu ia ficar pra sempre no mundo dos mortos, já pensou? Porque eu tô no YouTube, velho. Meus tataranetos vão falar assim, ah, o meu avô era aquele youtuber que ficava fazendo vídeos retardados sobre animações. Mas
brasileiro, na verdade, não celebra o Dia dos Mortos, né? Então não fez sentido nenhum, não sei nem por que eu falei isso. Então a minha teoria, só pra vocês entenderem completamente, é a seguinte. A religião do Dia dos Mortos criou o mundo dos mortos que nós vemos no filme. E pra se manter balanceada, ela fazia com que ficasse no mundo dos mortos todos aqueles que ainda precisam ser lembrados pelas pessoas no mundo dos vivos. Os que já cumpriram o seu papel e foram esquecidos, desaparecem do mundo dos mortos e vão para outro plano, para outra dimensão, para finalmente conseguir o descanso eterno. Só que com a invenção da câmera, as pessoas estão cada vez mais sumindo, criando uma superlotação cada vez maior. E principalmente, né, só vai para o mundo dos mortos aqueles que acreditam na religião. Por isso que o filme Alma da Pixar vai contar pra gente uma... Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dá o like, comenta o que você achou do vídeo. E é isso. Dá o like, comenta. É nóis e até amanhã. Tchau, tchau.